Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar o nosso assunto de hoje. A gente vai falar sobre essa palavrinha aqui, né? Intertextualidade. Vamos lá? Bom, primeiro, né, se a gente olha para essa palavra, a gente pensa que é algo muito complicado, que pode ser muito difícil, e na verdade não é, né? Esse palavrão todo, o que significa? Vamos ver? Olha lá. Intertextualidade nada mais é do que o conceito mais importante nos dias de hoje, quando falamos sobre criação artística. É muito difícil nos depararmos com algo realmente original atualmente no meio da cultura e do entretenimento. Isso se deve ao exercício constante da comparação, onde estabelecemos quase sempre aproximações entre uma criação e outra. Então, olha só, vamos prestar atenção aqui, ó. Olha o que ele está nos colocando. Aproximações entre uma criação e outra. É exatamente isso que é a intertextualidade, tá? É uma ligação de um texto com algum outro texto que a gente conheça, tá? Com alguma outra referência. E aí, quando a gente fala em texto, né, não é necessariamente o texto verbal, escrito. Pode ser um texto visual, eu posso ter uma referência de uma imagem em relação a uma outra imagem. Bom, quando percebemos que um texto usa outro texto em sua construção, mesmo que sem a intenção do autor, o que estamos fazendo é comprovar a ocorrência de intertextualidade. Olha só, vou colocar para vocês aqui um exemplo. A gente tem, na primeira imagem, a capa de um filme, né? Marley e Eu, que muita gente conhece. Na segunda imagem, a gente tem a referência que o Maurício de Souza pegou lá no filme e fez Floquinho e Eu. E aí usou a Mônica e o Cebolinha. Então, aqui a gente pode perceber aonde que ele buscou essa referência, né? Claro que se eu olho a segunda imagem, somente a segunda imagem, se eu não conheço o filme Marley e Eu, talvez não fique muito claro, né, de onde que veio essa criação. Mas, como a maioria das pessoas conhece, né, essa intertextualidade, ela está bem clara, ela está bem implícita, né? Fica bem interessante para a gente entender aqui da onde que veio essa referência, tá? Bom, vamos lá. Sendo assim, intertextualidade nada mais é do que o cruzamento de um texto com outro, ou outros, muitas vezes utilizado conscientemente, sendo parte fundamental da criação do autor. Então, olha só, a gente tem aqui um quadro, né, muito clássico, que muita gente conhece, praticamente todo mundo conhece, que é o que está aqui no meio, que é a Mona Lisa. A partir desse quadro, a gente tem várias outras criações. Por exemplo, a primeira imagem aqui, que é a propaganda da Bombril, né? E aí a gente tem lá embaixo, ó, não sei se vocês vão conseguir ler. Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima, né? Usando aí como referência a obra-prima do Leonardo da Vinci. E do outro lado, a gente tem a Mônica sendo a Mona Lisa, né? Só de olhar a imagem assim da Mônica, sem ver as outras imagens, a gente já entende a referência, porque é um quadro praticamente de conhecimento universal. Bom, e aqui nós vamos ter novamente a Mona Lisa em um outro contexto. Olha só. É possível ver ironia ao apresentar um dos quadros mais famosos do mundo, adaptado ao contexto sociocultural da sociedade digital pós-moderna, que é as famosas e conhecidas fotografias selfies. Então, pegou lá o quadro clássico e trouxe para esse contexto que a gente tem hoje, né? Onde que é mais conhecido, que é muito comum, são as selfies. Desse modo, verificamos que a intertextualidade deu-se, nesse caso, a partir da visibilidade da exploração de um utensílio característico da modernidade, o smartphone. Então, olha só, todas as referências, né? A cara dela, o jeito de segurar o celular, tal, de fazer a foto aí, a selfie.
Bom, para perceber a presença de intertextualidade, é preciso que o leitor tenha um conhecimento a respeito do texto-fonte, ou que, no mínimo, tenha entrado em contato com ele em algum momento da vida. Então, muitas vezes, é aquilo que eu falei, a gente vai entender a intertextualidade que está presente ali se a gente conhece o outro texto, tá? Isso significa que não basta apenas o conhecimento da língua portuguesa para a compreensão desses, mas sim de uma cultura geral ampla. Então, olha só, por exemplo, se a gente olha aqui somente a primeira imagem, se eu não tenho o conhecimento da segunda, desse quadro aí do Salvador Dalí, que é a persistência das horas, eu não vou entender o que o autor quis fazer aqui na primeira imagem, né? Eu vou estranhar essa primeira imagem se eu não tiver como referência a segunda. Então, muitas vezes a gente precisa dessa referência para que fique claro, tá? Aqui no quadro, nesse primeiro quadro, é uma intertextualidade implícita, né? Ela não está assim, não tem nada escrito que nos diga de onde veio. Então, eu preciso buscar o meu conhecimento e lembrar desse outro quadro aqui, que é o segundo, que a gente vai ter como referência, tá? Então, só faz sentido se eu sei de onde veio, tá? Bom, e aí a gente vai ter alguns exemplos na literatura, né? O que será que a gente tem como exemplo? Aqui vocês vão ter a imagem do nosso grande poeta, Carlos Drummond de Andrade. Ele fez lá em 1964 um poema, né? Eu coloquei só um trechinho aqui para a gente ver as transformações. Então era assim, ó. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. Bom, ele escreveu isso lá em 1964. Claro que o poema, né, é mais do que isso, mas eu coloquei essa primeira estrofe. E aí, o que significa, né, esse vai, Carlos, ser gaúcho na vida? O que é gaúcho? Olha lá, indivíduo tímido, incapaz, sem muita aptidão, tá? Bom, após isso, nosso grande compositor Chico Buarque fez uma música lá em 1989. Então, vocês podem perceber que algum tempo depois, ele buscou a referência lá no Drummond para fazer a canção dele, que começa assim, ó. Quando nasci veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Então, vocês percebem onde que ele buscou, tá? A referência para criar essa música? Lá no Drummond. E não só ele. A gente vai ter também a grande poetisa, não sei se vocês já ouviram falar, é essa aqui, Adélia Prado. E ela começou um dos poemas dela assim. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. E aí esse poema ela faz em 1986, também alguns anos depois do poema do Drummond. Mas vocês percebem? Tanto no Chico quanto aqui na Adélia Prado, nós temos intertextos, tá? Nós temos textos que foram feitos com referências a um outro texto, que é o do Drummond. Se eu não conheço o texto do Drummond, esse poema, tanto da Adélia quanto do Chico, vão ser só poemas, né? Música. Mas faz mais sentido quando a gente sabe de onde veio, tá? Faz mais sentido quando a gente percebe essa paródia, essa referência que ela está fazendo. E aí, tanto aqui quanto no Chico, são intertextualidades implícitas. Elas não ficam assim claras, escancaradas. Mas quando a gente conhece, a gente percebe que esses autores buscaram ali em outras fontes, tá? Bom, podemos perceber pelos exemplos que intertextualidade não demonstra falta de originalidade. Não é que eles não sejam originais, né? Muitas vezes é uma nova noção sobre o que é originalidade. É o buscar o que ele
o que o autor fez, o que o poeta fez, colocar em um novo contexto, usar a minha criatividade nisso. Inferir que um texto utiliza outro texto na sua construção é um exercício comparativo comum do ser humano. Está muito evidente na propaganda, no uso de símbolos, de marcas, por exemplo, e no texto artístico, né, que se apoia no conhecimento dos clássicos. Tá? Então, aqui, vocês podem até ver aqui na imagem, está tudo interligado, né? Muitas vezes, um texto está interligado a outro, que está interligado a uma imagem, a um quadro, e assim por diante, tá? Então, resumindo, a intertextualidade é essa ligação de um texto ou de uma imagem com outros textos e outras imagens, tá? Sempre buscando referências, ok? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês. Vocês têm aí algumas atividades para fazer, tá? E aí eu vou olhar com atenção essas atividades e depois eu posto para vocês a correção, tá bom? Um grande abraço para todos e até a próxima aula.